Olá pessoal, a pandemia da Covid-19 certamente ela estará nos livros de história nos próximos anos. Mas a humanidade ela já teve grandes pandemias, né? Por exemplo, a peste bubônica, ou conhecida também como peste negra, que acontece na Idade Média, lá por volta do ano de 1347, 348, e ela surge através dos ratos. Ela teve grandes consequências na Europa. Estima-se aí, não é muito preciso a estatística, mas que entre 30 a 50% da população europeia e do Oriente Médio ela foi exterminada nessa época. 80% das pessoas que eram infectadas elas morriam. E como elas cometiam principalmente as pessoas de 20 a 40 anos, um terço da força de trabalho da Europa ela desapareceu. Isso teve consequências muito grandes no curso da história. Imagine-se aí que o início do fim do feudalismo já acontece por conta disso, né? O surgimento de uma sociedade pré-capitalista também, as bases são lançadas nessa época, inclusive a criação da taxa de juros que a gente conhece hoje, ela acontece também nesse período, né? Há também o surgimento de uma classe social mais rica, uma classe de comerciantes ligado ao Estado-nação, né? E também calcula-se, né, que é o próprio surgimento do iluminismo, né, nas décadas seguintes, ela é fruto também desse período, né? Uma outra grande pandemia, essa mais recente, 100 anos atrás, é a gripe espanhola. E estima-se aí que por volta de 40 milhões de pessoas morreram em todo o mundo, né? 7 vezes mais do que a própria Primeira Guerra Mundial. E a gripe espanhola ela acontece ali em 1918, 1919, ela teve 3 ondas, sendo que a segunda e a terceira onda elas foram muito fortes, foram letais. No Brasil, ela chegou no Brasil e 350 mil pessoas morreram no Brasil. Nós tivemos o fato interessante que o próprio presidente eleito, Rodrigo Alves, na época, ia exercer o segundo mandato, ele não chega a assumir, né, o cargo porque ele morreu já meses antes de assumir a presidência. O avô do atual presidente do Donald Trump, o Frederick Trump, também ele morre por conta da gripe espanhola. Então, as consequências da gripe espanhola também foram muito importantes para a história da humanidade, né? O próprio surgimento de todo um sistema de saúde, à época ligado à Liga das Nações, depois ela é a precursora da Organização Mundial de Saúde, surge após a gripe espanhola, inclusive como toda a ideia, né, começa a nascer muito fortemente naquele continente a ideia do bem-estar social. O Brasil também teve influência na criação de um Departamento Nacional de Saúde, que 60 anos depois dá origem, né, o próprio SUS. Então, essas grandes pandemias, elas tiveram impactos significativos no curso da humanidade. Elas, além da dor que ela traz, né, o sofrimento, infelizmente, ela também traz novos processos criativos e que transformam a sociedade. A nossa questão aqui é saber se a nossa pandemia que nós estamos vivendo atualmente da Covid-19, também se ela vai trazer grandes transformações no nosso modo de viver, no nosso modo de fazer negócios para o futuro. É esse ponto que eu gostaria de discutir, de conversar com vocês nesse vídeo. Após a vinheta, a gente volta aí já com essa discussão. Muito obrigado. Quais serão os impactos dessa pandemia na vida das pessoas? Será que ela será capaz de mudar o curso da história? Então, essa é uma questão difícil de responder, porque nós estamos vivendo, né,
o período da pandemia. E nós não sabemos quando teremos aí uma vacina ou quando teremos um medicamento que possa imunizar as pessoas. E talvez isso permitir que voltamos à vida que nós tínhamos antes da pandemia. Mas muitos acreditam que mesmo que se tenha uma vacina e que se tenha um medicamento que permita nós voltarmos a fazer tudo que nós fazíamos antes, talvez esse período trouxesse alguns ensinamentos, né? E as perguntas elas se concentram principalmente será que o consumidor mudou suas preferências? Será que o consumidor mudou seu padrão de despesa ou seu padrão de gastos? Ou se mudou seus gostos? Né? Isso é um ponto importante, porque inclusive tem efeito direto na própria forma de fazer negócios. Se houver mudança no comportamento dos consumidores, certamente a maneira de se fazer negócio ela será diferente. Então, uma suposição é que esse longo período de confinamento de alguma forma fez com que as pessoas pudessem valorizar mais estar em casa, né? Inclusive realizar parte do seu trabalho que se fazia antes, você pode fazer em casa. Você fica em casa evitando grandes deslocamentos, evitando perder tempo, né? Muitas vezes em aglomerações. Então, há uma sensação de ganho de bem-estar de algumas pessoas, talvez da grande maioria das pessoas, estando em casa. Né? Um segundo aspecto de mudança está relacionado a seu interesse em procurar soluções para seus problemas próximo à sua residência, ou seja, buscar soluções locais para os seus problemas. Então você vai evitar grandes deslocamentos, você vai evitar perder muito tempo em locais muito longe da sua casa, atrás de adquirir alguns bens ou serviços que poderiam ser adquiridos próximo da sua casa. Né? Um terceiro ponto está relacionado à sua capacidade inventiva ou criativa estando mais tempo em casa. Se você fica mais tempo em casa e se você quer realizar negócios, então você vai de alguma forma procurar que tipo de atividade, o que você poderia ser inventivo de uma forma a você ter uma renda e ao mesmo tempo que permita você ficar em casa, você tenha também um trabalho produtivo. Então essa forma criativa das pessoas, ela deve acontecer e deve acelerar, inclusive, na descoberta, na inovação de outros produtos que você possa imaginar que seja importante, ou serviços também. E um quarto ponto estaria relacionado ao tempo, ou ao valor do tempo que você vai dar estando fora de casa. Ou seja, esses momentos fora de casa, eles serão muito mais preciosos para você. Então, nesse sentido, você vai querer muito mais qualidade, vai querer muito mais um estado de bem-estar fora de casa em situações que você até antes você não teria. Então essa procura de locais que lhe dê mais prazer ou que lhe dê mais satisfação, certamente fará você um consumidor ou um agente muito mais exigente nesses momentos. Então essas quatro formas de mudanças que eu rapidamente listei aqui, se elas realmente acontecerem, se for realmente uma tendência a permanecer após essa pandemia, ela terá consequências diretas na própria forma de fazer negócios ou na própria forma que as empresas vão imaginar que como é que elas podem agora atender ou satisfazer o desejo do consumidor com esse novo padrão de consumidor. Então, aí que entra a nossa reflexão também agora pelo lado das empresas ou pelo lado de fazer negócios. E o que deve acontecer no mundo dos negócios? Isso é uma difícil pergunta. Nós estamos vivendo ainda a pandemia e fica difícil nós ainda imaginarmos, né, quais serão as grandes alterações que possamos ter. Mas algumas pistas a gente pode pensar e isso pode nos alertar em que direções nós precisamos nos preparar
para esse novo mundo. Basicamente, o que se assistiu nessa pandemia foi a interrupção de muitos negócios, seja por conta que a empresa não tinha mão de obra, ou também muitos dos insumos que ela precisava e vinha de longe, ela não chegava a tempo para completar toda a sua cadeia de produção. Então, para evitar essa interrupção de negócios no futuro, dois caminhos serão adotados. Primeiro, é a tendência natural de substituição da mão de obra por máquinas e equipamentos. É um processo de automação, de robotização que deve se acelerar nos próximos anos, nas próximas décadas. Por outro lado, é interessante o empresário ele não ficar tão dependente de insumos que são produzidos muitas vezes muito distante do seu local de produção. Ele vai querer ser atendido por produtos muito mais próximos, porque ele tem inclusive muito mais garantia de receber aquele insumo necessário para a sua produção. Então, haverá um processo de diminuição, vamos dizer assim, do processo de globalização que nós estamos assistindo. Ou seja, nós vamos dar muito mais atenção à produção local, à produção próxima, onde é realizado o seu negócio, a sua atividade econômica. Um outro movimento é pelo lado da demanda, ou seja, você vai precisar atender aquela demanda que muitas vezes agora ela não vai se deslocar até os locais de compra, os shoppings, os grandes centros comerciais, para fazer a compra de um produto ou adquirir um serviço. Ela vai querer adquirir em casa. E a empresa vai precisar ter essa capacidade de entregar esse bem, esse serviço para esse novo consumidor. Então, o processo de entrega, de digitalização dos produtos, a sua capacidade de entender, inclusive, o padrão de mudança do consumidor, utilizando agora mais do que nunca informações, bases de dados, inteligência artificial, todas essas mudanças, essas alterações, elas precisam ocorrer para deixar o negócio muito mais competitivo e blindado, né, muito mais blindado a essas interrupções que possam acontecer. Então, essa deve ser a tendência no mundo dos negócios para os próximos anos, para as próximas décadas. É importante se perceber essa mudança de tendência porque o indivíduo vai imaginar como ele pode participar dessa nova economia que pode surgir após a pandemia da Covid-19. Quais as transformações, vamos dizer, na sociedade como um todo, na própria humanidade, fica difícil fazer um levantamento agora do que isso pode acontecer. Mas o processo de virtualização da economia digital, essa sem dúvida nenhuma será uma grande mudança que vai acontecer no modo das pessoas, principalmente, fazerem negócio. Muito obrigado e até o próximo vídeo.